Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar de um negócio muito interessante. Um vídeo diferente, mas um vídeo muito interessante que eu achei muito legal a ideia. A proposta foi dada pelo Arthur Souza, né? E eu decidi fazer esse vídeo porque eu achei muito interessante. Ele propôs, né, eu fazer a próxima fase da Marvel, né? Como se eu fosse o presidente, quais produções eu faria. E eu vou fazer diferente até do que ele propôs. Eu vou falar pra vocês como seria a minha próxima saga da Marvel. A gente sabe que a saga do multiverso vai se encerrar agora, né? Então eu vou falar cada detalhezinho de cada produção e então, né, vamos pro vídeo. Bom, galera, antes da gente começar já falando das produções da próxima saga, eu vou introduzir primeiro essa questão, né? Vamos lá, a gente geralmente tem aí na Marvel, pelo menos nas duas últimas sagas que a gente teve, né? Tanto a saga do infinito, tanto a saga do multiverso, a gente teve 3 fases pra cada saga, né? Saga do infinito ali tomando a fase 1, a fase 2 e a fase 3, a saga do multiverso tomando a fase 4, 5 e 6. A gente está nesse momento na fase 6 do UCM, né? E aí a fase 7 já iniciaria a próxima saga da Marvel. Como eu falei, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mudar um pouco o cronograma da Marvel. A minha próxima saga vai se chamar Saga dos Mutantes, igual deve ser, né, no UCM aí da gente, né, que a gente vai ter. E eu só terei nessa Saga dos Mutantes 2 fases, fase 7 e fase 8. Eu não vou prolongar para 3 fases, para ter um monte de produção aleatória, produção avulsa, que não vai ter sentido com nada. A minha Saga dos Mutantes terá apenas a fase 7 e a fase 8. Cada fase com 12 produções, sem também muita produção. 12 produções. A Saga dos Mutantes terá 24 produções no total. E nós vamos começar agora com a minha Saga dos Mutantes. Vamos começar pela fase 7. Vamos lá. Eu inicio a fase 7 com o filme dos X-Men. Pra gente já começar, né, a grande saga dos mutantes, nada melhor do que um filme dos X-Men. Um filme dos X-Men que não vai ser só um filme dos X-Men contra algum vilão, contra um Magneto, nada disso. A equipe já vai ser introduzida como formada. Uma equipe que já existe dentro da Marvel e está escondida. Uma nação meio que secreta. Uma nação onde estava se escondendo justamente pelos seus poderes mutantes, sabe? Eles têm medo de se aparecerem pro mundo, porém, por alguma razão muito importante, eles precisam sair do seu buraco, né? E precisam se mostrar para o mundo como a grande equipe dos X-Men. Eles são heróis, mas não são vistos como heróis. O filme lidaria justamente com essa questão de preconceito dos mutantes vindo aí pela sociedade. A sociedade tendo esse preconceito contra os mutantes que estavam escondidos esse tempo todo. E muitas das pessoas estão não só com preconceito, mas com medo. Por que pessoas com poderes, nascendo com poderes, pessoas esquisitas, entre aspas, né, estariam escondidas esse tempo todo? Eles são perigosos, né? E isso já seria o pontapé inicial para a saga dos mutantes. Logo depois lançaria a série do Nova, que tá enrolando há muito tempo aí na MCU, né? Essa série que mostraria o Nova sendo como um policial galáctico, sabe? Ele nos primeiros episódios, sabe? No começo de série, ele tendo essa função como um protetor da galáxia mesmo, porém ele vai identificar alguns sinais estranhos vindos de algumas galáxias, de alguns planetas. E ele, como protetor da galáxia, vai tentar achar o que significam esses sinais meio esquisitos. No final, né, ele meio que descobriria que esses sinais estão vindo por conta de celestiais. A gente vai chegar nisso aqui, que vai continuar em outras produções, tá? Logo após eu lançaria um especial do Homem-Coisa. Além de continuar ali o especial de Lobisomem, começaria, né, continuaria no caso essa subtrama da saga dos mutantes. Apesar de ser a saga dos mutantes, a gente vai ter uma subtrama dentro dessa saga envolvendo o mundo sobrenatural da Marvel. Além de finalizar muitas questões sobrenaturais que estão em aberto aí dentro da Marvel, a gente teria uma mini saga muito interessante sobrenatural e continuaria aqui com o especial do Homem-Coisa. Logo após iria o filme do Blade, que apesar de ser um filme que contaria muito o passado, né, e a origem do Blade, teria fundamento, né, principalmente pela espada de Excalibur, a espada que já apareceu no filme dos Eternos, que vai ser esse pontapé inicial para Mephisto, para o filme dos Filhos da Meia-Noite mesmo, né? Essa seria o ponto principal. O filme do Blade, além de introduzir muito a história do Blade e a espada de Excalibur, já teria ligação com Homem-Coisa, até com Cavaleiro da Lua, com Eternos também, Cavaleiro Negro e esse mundo sobrenatural. Após isso eu lançaria uma série chamada Celestial, que não seria só focada em celestiais, mas continuaria um pouco a história,
né, de Eternos. A gente veria o que aconteceu, né, desde que Arishem pegou alguns dos Eternos para o julgamento desde o filme de Eternos. Eu não lançaria uma série ou um filme dos Eternos por causa que, né, pelo fato de já ter se queimado muito com os fãs. Essa série de Celestial seria isso. Continuaria um pouco essa história e mostraria que outros Celestiais estão também julgando outros planetas e o sinal que a gente viu na série do Nova pode ter a ver com isso aqui. Logo após isso eu lançaria o segundo filme de Shang-Chi, que continuaria a história dos 10 Anéis que estão emitindo um sinal. Esse sinal seria justamente pelo fato dos Eternos terem saído da Terra e está vindo alguma ameaça muito grande relacionada aos Eternos e aos Celestiais. Esse seria o ponto principal desses sinais. E isso também se ligaria com a série do Nova, com a série dos Celestiais e futuramente com outras produções. Logo após isso eu lançaria a terceira temporada da série de Demolidor Renascido, que teria uma ligação muito forte com o mundo sobrenatural. Seria uma terceira temporada muito séria, muito sombria e que teria uma ligação muito grande, né, com tentáculos de uma forma muito mais sobrenatural do que a gente já viu até hoje. Logo após isso teríamos a série da Jessica Jones, uma nova série para Jessica Jones, que seria um pouco diferente. A gente teria, né, uma série onde ela estaria sendo procurada para investigar mutantes, já que mutantes estão sendo muito hostilizados e sofrendo esse preconceito dentro aí dessa saga minha aqui, né? Muitas pessoas normais, sabe? Pessoas civis normais estariam procurando a Jessica Jones porque estão desconfiando de certos mutantes. E isso daria ponto para até uma segunda temporada que eu vou falar já já. Logo após isso lançaria o terceiro filme de Pantera Negra, Pantera Negra 3, que seria uma aliança entre Pantera Negra, entre Wakanda e Namor. Exatamente, porque o Namor seria, né, oficialmente dado como um mutante. Ele se abriria para o mundo como verdadeiramente um mutante, e isso não seria bom para ele. A população, além de ver uma nação também secreta, cobraria o Wakanda pelo fato de o Wakanda ter sido uma nação secreta por tanto tempo. E o Wakanda estaria protegendo o Namor e toda o seu povo, né? E isso seria mal visto, tanto pelos governos, quanto pelas pessoas, quanto pelos civis. E isso seria uma guerra governamental entre mutantes, né? E super-heróis muito interessante. Após isso, eu lançaria uma segunda temporada de Miss Marvel, completamente diferente da primeira. Uma segunda temporada que lidaria apenas com os sinais dos braceletes da Miss Marvel, que também se ligariam aos mesmos tipos de sinais que a gente viu em Shang-Chi 2. Esses sinais que teriam ligação com os Celestiais e que mostrariam o porquê os Celestiais estão vindo para a Terra, o grande julgamento. E é por isso que a Miss Marvel teria que informar não só a equipe dos campeões, mas também a equipe dos Vingadores, e isso se ligaria ao filme, né, de Shang-Chi 2, série de Celestiais, Nova e tudo mais, né. Após isso eu lançaria o segundo filme de Quarteto Fantástico, com o Quarteto Fantástico já no universo meio-meia, após Guerras Secretas, né, eles já estão vivendo no meio-meia normalmente. O quarteto estaria com uma parceria até com a Surfista Prateada. Eles fariam um acordo com ela para ela poder, né, ir para o espaço e investigar essa questão dos sinais, até porque o Reed Richards já está ciente, tanto pela série da Miss Marvel, quanto também pelo filme do Shang-Chi. E enquanto a Surfista Prateada vai lá para o espaço, né, tentar ver essa questão dos sinais de Celestiais e Eternos, o quarteto está tentando pacificar um pouco a questão de mutantes aqui dentro. O Namor também poderia ter uma participação no filme, né, o Reed Richards poderia também ficar um pouco bravo com a questão dos mutantes, pelo Namor dar em cima e talaricar a Sue Storm, a gente poderia ver isso também acontecendo, né? Mas o quarteto estaria muito ligado fortemente a essa questão dos mutantes. Eles estão bem firmemente em cima disso e estão tentando pacificar toda essa questão com os humanos. Eu finalizaria a fase 7 com a série dos Campeões, que mostraria pra gente como tudo está acontecendo sem os Vingadores. Enquanto os Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men estão tentando entrar em um tipo de acordo e tentar pacificar a população nessa grande questão de mutantes, os Campeões seriam a equipe formada, né, para lidar com os crimes e com os acontecimentos subtramais aqui, que os Vingadores naturalmente iriam lidar se não tivesse toda essa trama de mutantes. Então os Campeões estão meio que tomando, né, forma pela equipe ali pela equipe dos Vingadores, enquanto os Vingadores estão tentando resolver as questões dos mutantes. Agora iniciaríamos a fase 8 para finalizar a saga dos mutantes. Eu iniciaria com Strange Academy, uma série de Strange Academy que teria a participação do Wong, Doutor Estranho, América Chaves, né,
a própria feiticeira que a gente viu também em Coração de Ferro. E aí a gente teria toda essa ligação, o próprio Capuz poderia retornar, a própria Coração de Ferro também, e teria essa ligação com o Mephisto, onde eles veriam que toda aquela questão do Capuz e Coração de Ferro foi dada pelo Mephisto, e essa é a questão. Mephisto está tramando alguma coisa pra essa subtrama sobrenatural. Logo após isso eu lançaria um filme da Feiticeira Escarlate, exatamente, onde além da Wanda está meio confusa, né, em toda a questão de relação entre, por exemplo, né, os mutantes e tal, ela não sabe se ela fica do lado de quem, em quem que ela fica do lado, ela também vai lidar com a questão de mutantes e sobrenatural. Além disso, né, ela entraria também pra essa questão de Mephisto e tal, e poderia ser um filme pra ligar mesmo essa questão das subtramas sobrenaturais e um pouco sobre os mutantes, né. Aí, após isso, eu lançaria a segunda temporada de Cavaleiro da Lua, que traria mais uma vez, né, a continuação ali do filme do Blade, também traria um pouco de continuação pra série do Demolidor, né, pra terceira temporada de Demolidor, o especial de Homem-Coisa e, obviamente, essa questão ainda de Strange Academy, né, que estaria muito mais ligado com Wanda e Doutor Estranho, e depois tudo isso se ligaria mais daqui pra frente. Após isso eu lançaria, né, a segunda temporada da série da Jessica Jones, que teria como um principal vilão os Malorks, né, que seriam um grupo de mutantes que estão revoltados, meio que uma resistência formada por todo esse preconceito. Eles não aceitam sofrer esse preconceito, e além da Jessica Jones estar investigando, né, esse preconceito dos mutantes, as pessoas indo procurar ela pra ela ser uma detetive de mutantes, ela poderia até, né, ser a responsável por essa pacificação urbana dos mutantes se revoltando. Após isso eu lançaria um filme mais à parte, um filme mais avulso, Deadpool e Justiceiro, um filme que ligaria tanto a questão dos mutantes vindo do Deadpool e o Justiceiro, que atualmente na Marvel estaria caçando não só monstros pra ganhar dinheiro, mas também, né, mutantes, e até mutantes monstros. Esse seria a grande participação do Justiceiro e do Deadpool nessa saga, né? Além de continuar um pouco a história dos dois, eles seriam um conjunto e estariam ajudando tanto a caçar mutantes que não são do bem, né? E também a questão de monstros, que se ligaria também à subtrama sobrenatural. Após isso eu lançaria o filme dos Aniquiladores, que seria uma equipe formada pelo Nova, a Surfista Prateada, talvez até um Peter Quill e outros personagens galácticos que também estão tentando analisar essa questão dos sinais lá no céu. Isso se ligaria à série do Nova, se ligaria também ao filme de Quarteto Fantástico e formaria essa equipe para proteger a galáxia. Durante o filme de Aniquiladores, eles descobririam que toda essa questão, né, de sinal tá vindo justamente, né, porque tem outros celestiais matando outras raças mutantes de outros planetas. Eles estão julgando sem a população dos outros planetas ter nenhum direito de resposta. E os Aniquiladores seriam responsáveis por isso, por tentar salvar muitas populações só porque tem algumas mutações vistas como deviantes pelos celestiais, né, em outros planetas, enquanto a questão da Terra vai chegar. Logo após isso eu lançaria, né, a série Assemble, uma série que poderia ser em animação, que seria muito séria, uma série que levaria muito essa questão de perseguição aos mutantes muito a sério mesmo. Poderia ter a volta de alguns agentes, até da série de Agentes da S.H.I.E.L.D. e outras séries aí, né, até a volta de um Nick Fury possivelmente, aonde lidaria como o governo está lidando com toda essa questão de mutantes e de preconceito e aceitação de algumas nações mutantes. Após isso eu lançaria uma das melhores séries da Marvel, Motoqueiro Fantasma, uma série do Motoqueiro Fantasma que seria muito sombria e que seria vista como uma das melhores séries de quadrinhos de todos os tempos. Ganharia muitos Emmys, porque ele seria uma série sem a pegada de super-heróis, e que seria o grande prequel para o filme dos Filhos da Meia-Noite. Seria uma série responsável, né, por juntar muito dessa questão do mundo sobrenatural da Marvel. Após isso eu lançaria até então o filme de Os Filhos da Meia-Noite, o filme que, além de juntar todos os personagens dessa subtrama sobrenatural, finalizaria a subtrama sobrenatural com o Mephisto sendo o grande vilão, e isso tudo porque ele quer o poder tanto da espada de Excalibur e tanto também de muitas outras questões sobrenaturais. A gente poderia até ver uma grande guerra sobrenatural entre Mephisto e outros vilões, outros demônios importantes da Marvel, justamente por essa questão da espada de Excalibur, que se ligaria, né, ao filme do Blade e toda a trama sobrenatural da Marvel.
O filme de Filhos da Meia-Noite seria incrível e seria pra finalizar essa subtrama. Após isso eu lançaria, né, a segunda temporada da série Dos Celestiais, aonde mostraria de fato, né, que o grande julgamento vai acontecer na Terra e que os Celestiais já estão vindo. Se a primeira temporada foi pra mostrar muito sobre o que aconteceu após o filme de Eternos, a segunda temporada é pra mostrar o Arishem chegando pra Terra e ele vindo pra justamente fazer o grande juízo final. E os Eternos não podem deixar isso acontecer. Depois eu lançaria uma série do Magneto. Exatamente, uma série que começaria toda a questão Magneto. Magneto ainda não é visto como um grande vilão, mas ele seria a grande divisória. Eles teriam o estopim para uma possível guerra entre os Vingadores, os X-Men e toda a população. Porque Magneto está completamente do lado dos mutantes e ele está completamente contra quem está fazendo algum tipo de preconceito contra os mutantes. Por isso, o Magneto seria, né, esse grande responsável por esse estopim entre Vingadores contra os X-Men, e ele colocaria toda essa questão em pauta, porque os X-Men, muitos, ficariam do lado do Magneto, até os heróis ficariam do lado do Magneto, e o Magneto causaria todo esse prequel para o grande final. Teremos o grande filme para encerrar a saga dos mutantes, VXE, o juízo final, Vingadores, X-Men e Eternos, uma adaptação da grande saga de Judgment Day que nós temos nos quadrinhos, onde nós veríamos Arishem chegando para finalizar todo o seu plano aqui na Terra, para julgar de vez a Terra, já que ele quer apagar todos os mutantes da existência. Isso porque, né, ele vê os mutantes como deviantes. E por isso, né, os Celestiais, até alguns Eternos, estariam contra, né, os mutantes, assim como na saga dos quadrinhos, estariam contra os mutantes vistos como alguns certos deviantes. E por isso a gente teria que ver essa união entre os X-Men, os Vingadores e o Eternos para encerrar toda essa questão de Arishem, e ele seria derrotado. Após ele ser derrotado, isso traria até um medo para os outros Celestiais que estão fazendo isso em outros planetas, e os Aniquiladores estão até salvando esses outros planetas, e encerraria toda essa questão de mutantes, tanto da Terra quanto de qualquer outro planeta, sendo dizimados só por serem vistos como mutantes. Além do filme dar uma moral muito grande também para a equipe dos X-Men, que parariam de ser um pouco vistas como, né, uma equipe de estranhos, esquisitos, que causam medo. Eles salvaram o mundo junto com os Vingadores e os Eternos. Então muita gente que odiava os X-Men vai deixar de odiar. Óbvio que ainda vai continuar gente existindo pra odiar os X-Men. Bom, essa seria a minha saga dos mutantes. Como eu falei, eu não faria uma fase 7, 8 e 9. Eu faria duas fases com 24 produções, sabe? Eu até colocaria algumas a mais, como um Homem-Aranha 5, sabe? Outras produções assim. Eu até senti que faltou um filme de Homem-Aranha aqui no meio. Mas, né, eu botaria até numa fase 9, por exemplo. Uma fase 9 e 10 com Homem-Aranha 5 e 6, sabe? Pra ter um pouco mais de sentido dentro dessa história aqui. Eu não colocaria um filme do Homem-Aranha aleatoriamente aqui, só pra, né, ter uma ligação, por exemplo, com o Demolidor e o mundo sobrenatural. Poderia até existir, sabe? Tanto que eu tô falando. Eu acho que até poderia ter um filme de Homem-Aranha 5, tanto na fase 7 quanto na fase 8 minha aqui. Mas, né, eu deixei passar essa produção do Homem-Aranha e eu prefiro com essas 24 produções. Comenta o que vocês acharam. Obviamente eu não sou o presidente da Marvel, eu não sou o Kevin Feige, eu não decido nada. Essa seria a minha saga dos mutantes. Comenta aí se você mudaria algumas coisas, com certeza, né? Comenta aí se você mudaria alguma coisa, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.